Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando a gravação de mais uma videoaula do nosso canal Logmática, ok? O tema conjunto, continuamos ainda com exercícios comentados passo a passo. Nesta videoaula nós vamos trabalhar o tema subconjuntos, tá? Calcular, identificar as partes de um conjunto. Extremamente importante, questão também que cai em diversos outros vestibulares, ok? Então vamos lá, eu vou dar início, vou mostrar somente a tela principal. Eu vou sair de cena, vou entrar com a tela e depois eu retorno, ok? Antes de mais nada, não deixa de aí embaixo se inscrever no nosso canal, clique aí no botão vermelho, acione o sininho para receber as notificações e divulgue as nossas videoaulas. E se gostarem de fato, clique aí no botão gostei, porque isso faz com que o nosso vídeo comece a aparecer na lista, né, de itens ou de videoaulas que foram bem aceitas. Agradeço a vocês e vamos diretamente, né, somente naquilo que interessa, ok? Então, nosso título de hoje, subconjunto, calcular e identificar as partes de um conjunto. Como já vimos antes, esse é o nosso exercício que nós vamos trabalhar, correto? E vamos aqui, nós temos a parte relativa ao item rascunho e revisão. Então, antes de resolvermos o exercício, uma rápida revisão. Sabemos que subconjunto ele tem três características básicas, né? E uma quarta que é justamente uma fórmula para que se possa calcular a quantidade de subconjuntos ou de partes de um conjunto. A primeira característica é: se um conjunto está contido no outro, significa que todos os elementos do primeiro estão representados no segundo, e que o segundo contém todos os elementos do primeiro. Logo, o primeiro conjunto, que é A está contido em B, né? E o retorno também, o inverso é verdadeiro. A está contido em B e, ao mesmo tempo, o conjunto B contém o conjunto A. O exemplo sempre que nós damos foi relativamente ao conjunto das vogais e o conjunto das letras do alfabeto. As vogais estão contidas no alfabeto e o alfabeto contém o conjunto das vogais, ok? A segunda característica, é essa que é considerada fundamental, a 2 e a 3. O conjunto vazio é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Subconjunto e parte são sinônimos. Então, o que eu estou dizendo é que o conjunto vazio é parte, é subconjunto de todo e qualquer conjunto, ok? Significa que o conjunto vazio, né, é subconjunto de todo e qualquer conjunto. E que todo conjunto contém o conjunto vazio. Ou seja, a ida é verdadeiro, o conjunto vazio está contido em todo conjunto, esse A aqui é genérico, e todo conjunto contém o vazio. Ok? Como nós identificamos na tabelinha? Quando um conjunto tem 0 elemento, olha bem, quando um conjunto tem elementos, a quantidade de elementos, que é o N, tem 0 elemento, vai ter um subconjunto. Quem é o subconjunto? Ele mesmo. Quem é ele mesmo? O vazio. Ok? E a outra característica fundamental que nós temos é: todo conjunto é subconjunto dele próprio. Ou seja, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Se A está contido em A, então posso afirmar que o conjunto A contém o A, porque eu estou falando dele mesmo. Mas se eu tiver dois conjuntos iguais, e eles são diferentes, né, na sua representação, A e B. Mas o A tem 1, 2, 3, e o B também tem 1, 2, 3. Se eu tenho os mesmos elementos, a mesma quantidade, aí eu tenho dois conjuntos iguais. Todos os elementos de um estão representados no outro e vice-versa. Se A é igual a B, então eu tenho que A está contido em B e B contém A, porque eles são iguais. Então aqui eu tenho a minha primeira característica fundamental, conjunto vazio. Depois, segunda característica fundamental, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Baseado nessas duas características fundamentais, chegou-se
a essa pequena fórmula, né? A quantidade de subconjuntos, olha bem, ou partes de um conjunto, eu disse do início, subconjuntos e partes são sinônimos, é determinada pelo resultado da potência de base 2 elevado a n. O n é o expoente. E esse n, o que é que ele representa? O n representa a quantidade de elementos de um conjunto dado, ok? Se o conjunto não tem nenhum elemento, ele tem zero. Olha a tabelinha agora aqui do lado, né? Desse lado aqui que nós estamos trabalhando com ela, tá? A nossa tabelinha, aplicação da fórmula 2 elevado a n, ok? Então veja bem, o que nós temos que entender é para não calcular errado, tá? A fórmula é 2 elevado a n. Esse n representa a quantidade de elementos do meu conjunto que eu quero, né? Que eu quero calcular a quantidade de subconjuntos que ele terá. Então, aqui na nossa fórmula é o seguinte, se eu tiver um conjunto que não tem nenhum elemento, ele tem zero. Se ele tem zero elemento, o n vale zero. Aí eu boto 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é um caso de potenciação. Toda base elevada ao expoente zero é igual a 1. Então, o conjunto vazio, que é a minha segunda característica, é subconjunto de qualquer conjunto. Se eu tiver um conjunto vazio, quantos subconjuntos eu terei? 1. E se eu tiver um conjunto com um elemento, só o elemento A, então eu teria a quantidade de elementos 1, o n vale 1, 2 elevado à primeira potência significa um fator igual à base. Então eu vou ter 2 elevado ao expoente 1, né? Ou qualquer elemento elevado ao expoente 1 é igual à própria base, ok? Então aqui nós temos 2 elevado à primeira potência igual a 2. Então se eu tiver um conjunto A que tem um único elemento, vamos chamar aqui de elemento A minúsculo, ok? Quais seriam as partes desse meu subconjunto? Partes do conjunto A, ó, como se escreve. Quantos subconjuntos teria um conjunto que possui somente um elemento? 2 subconjuntos. Qual é o primeiro subconjunto? Característica fundamental, é o vazio. Então, meu primeiro subconjunto de qualquer conjunto sempre será o vazio, que está aqui em cima, sempre será o vazio. E o último, sempre será ele mesmo, tá? Ele mesmo, porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, aqui se eu tenho um conjunto com um único elemento, eu vou ter quantos subconjuntos desse conjunto A? Primeiro é o vazio, e depois eu quero com um elemento. Com um elemento eu só posso formar, porque eu só tenho um elemento, meu n vale 1, então só posso formar um subconjunto com o elemento A. Então, na realidade, quando eu tenho um único elemento, eu vou ter quantos subconjuntos? 2 subconjuntos, ok? E se eu tiver um conjunto com 2 elementos, quantos subconjuntos eu terei? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E se eu tiver um conjunto com 3 elementos, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. O expoente significa a quantidade de fatores que eu vou multiplicar, ok? De novo aqui, porque tem gente multiplicando 2 vezes 3 colocando 6. Isso não pode, minha gente, tá? Potenciação é um produto de fatores iguais. Fatores iguais a quem? A base. Então, quantos fatores eu terei iguais à base? Aí eu olho para o expoente. 3. O expoente corresponde à quantidade de fatores iguais à base. E quanto vale a base? 2. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Se eu tiver um conjunto com 3 elementos, vai dar quantos subconjuntos? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 subconjuntos. Ok? Tá? E por fim, lá eu coloquei até 4 elementos. Se eu tiver 4 elementos, é 2 elevado a 4. Aí eu pergunto, quantos fatores eu terei iguais à base? A base é 2. Quantos fatores? Olha o expoente.
O valor do expoente é a quantidade de fatores iguais à base. A base vale 2. Quantas vezes eu vou repetir a base? É o quanto vale o expoente, 4 vezes. Aí eu multiplico 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16 subconjuntos, ok? Então, com a fórmula, o que nós temos na realidade com a fórmula, só retornando aqui para a gente explicar legal para vocês, tá? Com a fórmula, tá? Nós temos que prestar muita atenção. A quantidade de elementos, a fórmula é 2, que é a base, elevado a n, que é a quantidade de elementos. Se eu tiver um conjunto com 3 elementos, é 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Por favor, não esqueça, tá? O expoente significa a quantidade de fatores que eu terei iguais à base. Aí eu multiplico, não tem problema nenhum, ok? Então vamos lá agora, só para reforçar, e eu vou iniciar fazendo o nosso bendito exercício de hoje. Ali foi só uma revisão. Olha o nosso exercício de hoje, tá? Então nós temos aí, considerando os elementos do conjunto A, tá? Eu vou sair de cena novamente e vou deixar somente, tá, o nosso material, tá bom? Somente o nosso exercício. Nós temos um conjunto A, eu vou colocar bem aqui do lado, ó. O meu conjunto A tem quantos elementos? Eu vou botar bem aqui do lado. O meu conjunto A tem quantos elementos? Olha aqui, 2, 4, 6. Eu estou repetindo, 2, 4, 6. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? N de A, quantidade de elementos do conjunto A. 1, 2, 3. 3 elementos. Ok? Aí eu vou e aplico então aqui, ó, quantidade de elementos do conjunto A. Agora eu já estou fazendo o exercício. Ok? Ele me pede determinar a quantidade de subconjuntos, depois identifique-os no quadro abaixo. Então agora eu estou determinando quantos subconjuntos eu terei do meu conjunto A. Quantos elementos tem o conjunto A? 3. Qual é a quantidade de subconjuntos? Aí eu tenho que lembrar da formulazinha. A formulazinha é 2 elevado a n. Ok? É o mesmo que 2 ao cubo. Quanto é 2 ao cubo? Quantos fatores eu terei iguais à base? Eu olho no expoente. 3. Então, 1, 2, 3 igual. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O que eu vou ter? 8 subconjuntos do meu conjunto A. Subconjunto e parte é a mesma coisa, por isso está aqui embaixo, partes do conjunto A. Mas eu já sei, né, de pronto, que 2 subconjuntos eu tenho que saber. O primeiro e o último. Quem é o primeiro? Sempre será o vazio. E quem será o último? O próprio conjunto. Então, lembrado aqui embaixo, na característica 3, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, aqui nós teremos, a primeira parte é o vazio, mas o último vai ser o próprio conjunto, que é o 2, o 4 e o 6. Só que vamos melhorar essa letra aqui, que está tremida. Tá? 2, 4 e 6, tudo bem? Então, vamos lá. Ok? Vamos lá. 2, 4 e 6. Então, eu vou tirar e vou colocar aqui o próprio conjunto. 2, 4 e 6. E vou fechar ele entre chaves, porque ele é subconjunto, ele é parte de um conjunto. Então, o primeiro e o último eu sei. Quem é o primeiro? É um subconjunto que tem quantos elementos? 0 elementos. Quem é que tem 0 elementos? É só o vazio. Quantos subconjuntos que tem 0 elementos? Um subconjunto. E o último? Sempre eu saberei. Quem é o último?
Se eu tenho 3 elementos no conjunto A, vai ser 0, 1, 2, 3. Se eu tivesse 2, 0, 1, 2. Se tivesse 4, 0, 1, 2, 3, 4. Vai de 0, que é o conjunto vazio, até o total de elementos do subconjunto. O total de elementos, né? Vamos lá colocar aqui o nosso total de elementos. O total de elementos que eu tenho é n igual a 3. Então eu tenho 3 elementos. Por isso, eu vou ter um subconjunto formado pelos elementos 2, 4 e 6. Esses 2 da ponta sempre vai ser 1. Com 0 elementos será o vazio. E com 3 elementos é ele próprio, que é o conjunto A que possui 3 elementos, ok? O probleminha que acontece é aqui dentro. A pergunta que tem que ser feita é: quantos subconjuntos eu terei, sendo que cada subconjunto conterá um elemento? Então, para ter um elemento, eu vou lá e pergunto: quantos elementos tem o conjunto dado? Tem 3. Então, eu posso, com um elemento, formar 3 subconjuntos. Porque eu não tenho 3 elementos no conjunto principal? Sim. Quem é? O 2, o 4 e o 6. Então, eu vou aqui e coloco um subconjunto com elemento 2, um subconjunto com elemento 4 e um subconjunto com elemento 6. Quantos subconjuntos eu formei com um elemento? 1, 2, 3. Eu vou e coloco aqui, ó, 3. Agora está faltando quantos subconjuntos eu posso formar com subconjunto, com 2 elementos. Eu vou colocar aqui em azul, tá? Agora eu quero subconjuntos do conjunto A, sendo que cada subconjunto tem 2 elementos. Aqui é a hora de fazer o par, a dupla, né? No 1 eu fiz o as, 2, 4, 6 em separado. E agora a dupla? O 2 com 4 é uma dupla. E a outra, 2 com 6. Começando com 2, eu não posso fazer mais nenhuma dupla, porque eu já cheguei no último elemento, que é o 6. E começando com 4, eu posso fazer uma dupla? Posso. 4 com o 6. Então aqui eu terei 2 com 4, a minha primeira dupla, meu primeiro par. 2 com 6, o meu segundo par. E o terceiro, o 4 com o 6. Quantos subconjuntos eu montei com 2 elementos? 1, 2, 3 subconjuntos. Aí eu vou aqui, para me fechar, né? Correto? Quantos subconjuntos total que eu tenho? Aí eu vou aqui e coloco aqui embaixo. 1, olha como são iguais os extremos, ok? 1 mais 3, 4 mais 3, 7 mais 1, 8 subconjuntos. Mas quais são eles? Eu preciso botar na resposta. A resposta aqui é o P de A. Aqui é que é a minha resposta. Então, o primeiro subconjunto sempre será o vazio. E o último vai ser o próprio. Tá? O próprio conjunto dado. Ok? Sempre o primeiro é o vazio e o último o próprio. E as respostas que eu terei? Quais são agora? Tá? Então vamos lá. Com um elemento, quantos subconjuntos eu tenho? Ok, vamos lá. Deixa eu entrar aqui para nós enxergarmos melhor, ok? Com um elemento, quantos subconjuntos eu montei? 3. Quais são? Com o 2, com o 4 e com o 6. Com o 2, com um elemento, com o 4 e com o 6. Quantos subconjuntos eu montei com um elemento? 3. Está aqui os 3, ok? E agora com 2 elementos. Com 2 elementos, eu formei quantos pares? O 2 com o 4, o 2 com o 6 e o 4 com o 6. Formei, então, 3 pares. Aí eu coloco aqui na resposta o 2 com o 4, o 2 com o 6 e o 4 com o 6. Aqui eu montei as partes do conjunto A. Partes e subconjuntos são sinônimos. Quantos subconjuntos tem o conjunto A? Aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui os 8 subconjuntos do conjunto A. Ok, minha gente? Tá? Então, minha gente, até a próxima videoaula. Não esqueçam de se inscrever,
tá? De apertar o sininho para receber as notificações e deixa o like aí para nós, ok? Até a próxima videoaula. Obrigado.